Aqui a nota, né, que foi divulgada ontem pelo gabinete do ministro Alexandre de Moraes, mas antes a gente quer que você explique aí, resuma para o nosso ouvinte que denúncias são essas, quem são as pessoas envolvidas e esse pedido aí feito ao vivo aqui ontem no Jornal das 6 pelo senador licenciado Rogério Marinho. Ele acha que isso é motivo mais do que suficiente para se pedir o impeachment, que seria inédito, o impeachment Sim. de um ministro da Suprema Corte brasileira. Pois é, nas palavras do senador Rogério Marinho, né, o líder do Senado, líder da oposição do Senado, está licenciado da função e do cargo, né, lá de senador da República. As provas estão sendo esfregadas no rosto da sociedade, né, de que o ministro Alexandre de Moraes cometeu ilegalidades e deveria sofrer o impeachment, né? Essa é a opinião do senador Rogério Marinho ontem, na entrevista do Jornal das 6, que continua disponível no YouTube, inclusive da 96 FM. O fato, tentando resumir, Luciano, ontem a Folha de São Paulo publicou de forma exclusiva no seu portal uma matéria com inúmeras conversas entre assessores do ministro Alexandre de Moraes e o próprio ministro também, em alguns casos, com membros também do TSE, que também assessoravam o ministro naquela oportunidade, do Tribunal Superior Eleitoral, trocando informações e demandando ordens para o TSE para a produção de relatórios a investigados que o ministro queria colocar no inquérito das fake news e depois julgar esses investigados, né? Os prints são muitos e em alguns casos de fato chamam muita atenção por alguns termos graves que foram utilizados. Por exemplo, a maior parte da conversa é travada entre o assessor que era na época, né, assessor especial de enfrentamento à desinformação do TSE, que é o Eduardo Tagliaferro, e um dos assessores mais próximos do ministro Alexandre de Moraes, foi assim que a Folha de São Paulo denominou, o juiz instrutor Ayrton Vieira, né, ele atuava no STF, o Eduardo Tagliaferro no TSE, né, a conversa era entre eles dois. E as conversas entre os dois assustam em alguns momentos, assim. Primeiro porque em uma delas, por exemplo, em áudio, inclusive, o juiz Ayrton Vieira admite que o que eles estavam fazendo ali era ilegal, né? Ele diz que, olha, o que a gente pode fazer não é dessa forma, a gente tem que fazer assim para dar áreas de normalidade ao que a gente está fazendo. E ele orienta direitinho lá o Tagliaferro para cumprir essa determinação do ministro Alexandre de Moraes. Tudo isso ordenado por Alexandre de Moraes, né? Eles faziam com que aquelas ordens tivessem áreas de correção para no futuro, né, se por um acaso fossem descobertas, não ter nenhuma irregularidade que pudesse comprometer a investigação. Há outros pontos, né, também graves, né? Eles falam lá, o Ayrton Vieira apresenta um dos pedidos de Alexandre de Moraes ao Tagliaferro, e o Tagliaferro diz que não vê lá como cumprir aquela determinação. E aí o juiz responde: tenha criatividade para fazer a produção de relatório desse pessoal, né? A gente precisa ter criatividade para produzir essas acusações. Em outro caso, ele disse lá que o ministro Alexandre de Moraes queria pegar, isso está nas conversas, né? Queria pegar o Eduardo Bolsonaro, um dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como assim o ministro do STF queria pegar algum deputado federal, né? Que seja ele filho do presidente ou não, né? Como assim ele queria mirar em alguém? Ele está ali para julgar, não deveria nem, como a gente estava dizendo aqui na abertura, nem estar acusando, nem investigando ninguém. Deveria apenas estar fazendo seu papel de julgador do processo, como determina a Constituição aqui no Brasil. Mas Alexandre de Moraes há algum tempo vem passando por cima disso. O fato é que essas mensagens, Luciano, essa denúncia da Folha de São Paulo, ela escancara que Alexandre de Moraes fazia de fato o papel de denunciador, de investigador e de julgador, né? Ele denunciava quem ele queria, investigava quem ele queria e julgava, condenando essas pessoas, como ele tem feito desde que assumiu praticamente esse inquérito das fake news. A polêmica é quase toda em torno disso, né? Alguns juízes, alguns ministros do STF já querem também dar um ar de normalidade, minimizar o fato, que embora acredito que a maioria das denúncias ainda nem foram divulgadas pela Folha, é até um risco se posicionar nesse momento. Eu acho, inclusive, e aí é uma opinião mais como jornalista até, né, Luciano, porque eu não tinha motivo nenhum para a Folha vazar isso ontem à noite, a não ser que era forçar o Alexandre de Moraes a se posicionar ontem à noite ainda, né? E eles conseguiram. Ontem à noite, poucas horas depois, Alexandre de Moraes se posicionou, porque ele não tinha atendido a reportagem da Folha até então. E a matéria de hoje do impresso é basicamente o resumo do que foi divulgado até agora, do impresso da Folha de São Paulo. Não teve novidades ainda, né? São 6 gigabytes de conversa, né? Tem muita coisa que deve ser divulgado ainda pela Folha de São Paulo. E de início, a gravidade disso tudo é que escancara, como eu disse, que Alexandre de Moraes não estava cumprindo a Constituição. Veja só você que está aí e que de repente pode estar minimizando essa situação. Se um estuprador, um assassino, ele tem direito ao processo democrático que lhe permite na Constituição de se defender, de ser investigado e de repente ser julgado por alguém
neutro na situação impessoal, toda. Né? De maneira impessoal. Por que essas pessoas, sejam lá quem for, que estão sendo julgadas por Alexandre de Moraes, não têm esse mesmo direito, né? Porque elas têm que ser denunciadas, investigadas e julgadas pela mesma pessoa. Isso só está acontecendo com ele, né? E a gente vem relatando isso há algum tempo, como eu disse aqui na abertura do programa, as polêmicas de Alexandre de Moraes. Ele é alguém que bloqueou contas de grandes empresários do país porque eles estavam lá conversando num grupo de WhatsApp e ele julgou que aquilo ali era uma ameaça à democracia na cabeça dele. E depois ficou por isso mesmo, liberou as contas e pronto, né? Não teve lá punição nenhuma para o que ele fez. É alguém que bloqueia contas em redes sociais ao seu bel prazer, porque ele acha que aquilo ali é uma ameaça à democracia. Quando a ameaça à democracia é isso aqui. É você botar alguém que possa ter poder de denunciar, investigar e julgar esses cidadãos brasileiros, sem permitir a eles que eles tenham defesa. São cidadãos que, por exemplo, deveriam estar sendo julgados em primeira instância. E ele colocou lá para ser julgado direto pelo STF, direto por ele, porque ele acha que deve ser julgado direto por ele. É um desrespeito seguidos, são desrespeitos seguidos aí à Constituição brasileira que estão sendo cometidos, né? Aí vai se agravando nesse caso aqui, quando escancara dessa forma, porque até então eram opiniões, né? Eram constatações, era Bolsonaro falando besteira, né? Era algum adversário aí político falando besteira, mas aí vem a Folha de São Paulo e joga na cara da sociedade essas conversas todas travadas por Alexandre de Moraes com uma naturalidade, tem até uma determinação dele, vale ser citada também. Ele fala assim, olha, pessoal, vocês estão demorando demais, vocês querem que eu mesmo faça o relatório ou vocês vão demorar muito? Eu faço o laudo, né? O laudo, né? O laudo ou vocês vão demorar muito ainda para produzir o trabalho de vocês. Então, é muita coisa que deve ser divulgado. E na minha opinião escancara tudo isso, né? Se vai ter sucesso ou não esse pedido de impeachment, né? Mas vai ser divulgado mais tarde, inclusive tem uma coletiva marcada no Congresso pela Damares, né? Que é quem ficou ali meio que liderando a oposição, se eu não me engano, lá no Senado, a Damares Alves, que vão apresentar esse pedido oficialmente. O pedido de impeachment depende muito da postura do presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, se vai levar adiante ou não. Ele está em silêncio, né? Até agora, ontem não falou nada no plenário, apesar de que no plenário já teve senador se pronunciando. E vai ser muito pressionado por isso o Rodrigo Pacheco, mas até agora não há perspectiva de que esse pedido vá avançar, a não ser, claro, que muitos senadores topem a parada de assinar o pedido. Também não vi ninguém no PT, a não ser um dos ministros só apenas que se posicionou dizendo defendendo Moraes. Teve o ministro da regularização fundiária, se eu não me engano, o Paulo Teixeira. Os demais, todos em silêncio, do PT, senadores também, não tem ninguém muito aí topando sair em defesa de Moraes, pelo menos por enquanto. Vamos aguardar o que é que vai vir ainda pela Folha de São Paulo.